Oi, tudo bem, turma? Espero que vocês estejam bem, tenham curtido aí o feriado, né? Descansado, ficado mais com a mamãe, sabe? Curtindo um pouquinho esse feriado. Então, hoje nós temos aula, certo? Era para ser aula de filosofia, mas como nós estamos, né, com o nosso livrinho, precisando também dar continuidade, então eu preferi dar aula de português, certo? E a nossa aula hoje vai ser sobre cartaz de divulgação de campanha de conscientização. Está lá na página 91. Na aula passada de português, nós já estudamos sobre um cartaz, né, de conscientização que foi sobre o tráfico de animais, tá? E hoje nós também iremos falar um pouco sobre conscientização, tá? E temos aí um cartaz, né? Ele está com fundo escuro, preto, e tem algumas palavras. Gostaria que vocês me acompanhassem na página 91, 9 e 1, tá? Que tem aí umas palavras, ó. Vida, natureza, água, animais, homem, poluição, desperdício, desmatamento, desequilíbrio. E no final tem uma frasezinha, ainda dá tempo. Vocês perceberam como essas palavras estão sendo colocadas? Tem umas maiores, tem outras menores, varia de tamanho, né? Fonte, desmatamento, como se estivesse se desmanchando, desperdício também, a poluição está caindo e o desequilíbrio, a palavra também está desequilibrada. E aí no final tem assim, ainda dá tempo. WWF. WWF é uma organização não governamental, é uma ONG que atua a favor do meio ambiente. E embaixo, bem embaixo, tá pequeno, mas aí foi dado zoom, né? Foi aproximado. Vai ter um pouco explicando um pouco sobre o cartaz. A WWF é uma ONG que atua a favor do meio ambiente, executa projetos com outras ONGs da região no desenvolvimento de várias atividades e possui projetos como Água para a Vida, Amazônia, Pantanal, entre outros. Você também pode contribuir para uma vida melhor do nosso planeta. Reflita. Nós vemos, né, o quanto é passado, né, nas televisões e vemos também no nosso dia a dia o desperdício, né, de água, muita gente gastando água sem necessidade, podendo estar reduzindo, a questão também do desmatamento, né, cortando as árvores em exagero, muitas vezes sem necessidade, podendo muitas vezes reaproveitar, né, fazer o reaproveitamento daquele material para não precisar cortar as árvores, ou se cortar, plantar outra no lugar, e a gente vê que isso não acontece. Então, isso é mesmo que um alerta para as pessoas, né, para acordar. E quando tudo isso acabar realmente, quando a gente não tiver mais água, e os animais? Quantos animais, quanta poluição não está acabando com o habitat, com o lugar que alguns animais moram, né? A gente viu que na aula passada falamos sobre os tráficos de animais que acabou fazendo com que eles fiquem extinto, que desapareça do planeta, desapareça do país, não é verdade? Então, aqui está fazendo um alerta para isso. E nas próximas páginas, a página 92, 93, 94 e 95, vocês estarão respondendo, né, relacionado a este conteúdo. Por exemplo, a primeira questão, a frase abaixo sugere uma continuidade. Considerando a ideia transmitida pelo cartaz, como você continuaria essa frase? Ainda dá tempo de quê? Ainda dá tempo de salvar o planeta, ainda dá tempo de conservar a natureza, de mudar os nossos hábitos, de mudar nossas atitudes, é isso? Ainda dá tempo? Porque tá falando lá no cartaz, se nós aqui, mesmo sem sermos ONG,
ajudarmos da nossa maneira em casa, né? Ou conscientizando também um familiar ou um vizinho, ajuda, pouco, mas ajuda. Já vai conscientizando outras pessoas e essas pessoas podem estar conscientizando outras pessoas e vai repassando. E na segunda questão, leia novamente o trecho abaixo e responda aos itens. Tem toda a parte do texto e vai escreva quantas palavras. Você vai colocar no quadrinho, vai contar e vai estar colocando. Qual palavra está exatamente no meio do trecho? Aí você conta e vê qual é que está no meio e coloca no item B. C. Quais palavras aparecem escritas de formas organizadas, ou seja, aquelas que não estão caindo, não estão desequilibradas, somente essas que você vai escrever. Item D. Quais palavras aparecem escritas de formas desorganizadas? Ao contrário já, aquelas que estão caindo, estão desequilibradas, certo? Estão despedaçadas também. Página 93, terceira questão. Considere o significado das palavras e ligue cada parte do texto ao que ela apresenta. No primeiro quadrinho tem assim, vida, natureza, água e animais. São coisas boas ou são coisas ruins? Aí você vai ligar. No segundo quadrinho, poluição, desperdício, desmatamento e desequilíbrio. São coisas ruins ou são coisas boas? Certo? Aí você liga. Com base na relação que você acabou de fazer, por que as palavras do segundo trecho aparecem desorganizadas? Porque são coisas ruins, né? São coisas que estão acabando, se destruindo, estão se despedaçando, desequilibrando. Não é verdade? Na quarta, observe abaixo mais uma vez o trecho e responda. Vocês vão analisar direitinho. Aí tem um trechozinho, uma questão. A palavra homem foi colocada entre a parte 1 e a parte 2 para dar a ideia de quê? Vamos lá. São as ações dos homens podem provocar a poluição, o desperdício, o desmatamento e o desequilíbrio. Ou 2, as ações dos homens geram a vida, a natureza, a água e os animais. Qual dessas duas opções? Quem é que faz a poluição? Quem é que está desperdiçando a água, comida, energia? Quem é que está desmatando as florestas? Quem é que está fazendo com que tudo isso fique desequilibrado? Então, né? É o homem. Depois você vai analisar, na quinta questão, a coluna 1 com a coluna 2 vai estar enumerando. Pode repetir, certo? Mais de uma vez aquele número, mas estejam lendo direitinho, né? Com a ajuda de alguém, do papai ou da mamãe, tá bom? Para estar respondendo direitinho. Sexta questão da página 94. O objetivo do cartaz da WWF é alertar sobre os efeitos da ação humana da natureza, ou divulgar um evento sobre o meio ambiente, ou 3, ensinar um jogo de palavras. Qual desses? Na 95, observe a logomarca da WWF, que é essa, ó. Isso é uma logomarca. WWF tem um animalzinho aí. Por que você acha que essa logomarca possui um urso panda? Por que será que está aparecendo o urso panda aí? Ele é um animal que está o quê? Nós falamos na aula passada, ele está em extinção, né? E por conta do desmatamento, né? Por conta da natureza que está sendo destruída, ele está desaparecendo do país. E por isso o urso panda ele está representando a organização WWF. Na oitava, que cores aparecem no cartaz? Quais são as únicas cores que aparecem no cartaz? Você vai estar colocando aí, certo? E depois marque um X no que essas cores sugerem. Vão sugerir a ideia de vida e alegria. Preto e o branco estão sugerindo aí alegria, tudo colorido, é isso? Não, não é? Ou é a ideia da ausência de vida e tristeza, uma coisa preta, escura, apagada, que está mesmo mostrando só as coisas ruins que estão acontecendo? E a última, nona, o trabalho das ONGs, como a WWF, é muito importante para a conservação do meio ambiente, mas esse cuidado é responsabilidade de todos. Sabendo disso, responda: como as pessoas podem, no seu dia a dia, contribuir para a vida melhor no planeta?
Aí você vai estar conversando com quem está lhe ajudando a responder e vai estar colocando aí como é que o ser humano, o homem, nós, seja quem for, criança, adulto, idosos, né? Seja quem for, como a gente pode estar contribuindo para uma vida melhor no nosso planeta? Hein? Então, espero que vocês estejam realizando a atividade, tenham entendido também um pouco sobre o cartaz de divulgação, respondam, tá? Coloquem a tarefinha aqui para a tia estar corrigindo, tá bom? Beijão, tá, gente?